Tudo bom, gente? Boa noite. Eu vim aqui conversar sobre um assunto super importante com vocês, que é relacionado a essa pandemia do coronavírus. Primeiramente, a gente entra em um assunto interessante, né? Os governantes, estou falando dos governantes em geral, tá? Não só do presidente, mas estou falando dos governadores, dos prefeitos. Vocês acham que realmente que os governantes nos contam tudo o que acontece? Não contam, né? Não contam, às vezes por motivos ruins, que eles querem esconder as suas maracutaias, mas no caso da Covid, as autoridades, os governantes, eles estão escondendo sim de nós, da população, alguns detalhes para que isso não gere um alarmismo dentro do Brasil que paralise totalmente a nossa economia. Tá? Então, eu acho que não é nenhuma novidade isso. Os governantes nem sempre falam a verdade e nem sempre falam 100% da verdade. Vamos lá, gente. Há mais de um mês, um pouquinho mais de um mês, todos nós fomos surpreendidos com a atitude, né, que na época veio da parte do governo federal também, através do Ministério da Saúde, né, e a atitude de vários governadores emitindo decreto de fechamento do comércio, né, com várias restrições, né, suspensão de eventos religiosos, suspensão de eventos esportivos, quer dizer, eu amo futebol, eu nunca tinha visto na minha vida, tenho 44 anos de idade, suspensão de campeonatos de futebol. Isso aconteceu não só no Brasil, como no mundo todo. Então, assim, ali a gente já tinha a impressão que alguma coisa diferente e preocupante estava acontecendo. A gente não sabia o grau disso, né? E a partir desse momento, a gente começou a receber várias orientações aí do Ministério da Saúde, dos governos federal e estaduais, como, por exemplo, evite aglomerações. Ok. Não passe as mãos nos rostos. Tá? Lave as mãos com água e sabão, com constância. Use álcool em gel 70 graus. Então ali a gente já tinha uma percepção que alguma coisa estranha e séria estava acontecendo, né, no mundo, né, e que isso poderia chegar ao Brasil com mais força. Só que aí começaram a serem adotadas outras medidas que a mim particularmente me deixaram com o pé atrás, não só em Brasília, mas fora de Brasília. Aqui em Brasília, por exemplo, fecharam o Parque da Cidade, que é um lugar imenso, né? Quem conhece Brasília sabe, um lugar super amplo. Fecharam o Eixão do Lazer também, um lugar super amplo. Então a orientação não era evitar aglomerações, não era evitar nós estarmos perto dos outros ali num bar, numa igreja, né, num ambiente coletivo, num estádio de futebol. Por que então fechar praias? Por que então fechar parques? Então essa coisa começou a martelar na minha cabeça. Eu sou advogado, mas gosto de ler muito, gosto de pesquisar muito e conversar muito também com meus amigos que são da área de saúde. Vamos lá, gente. Então eu perguntei, o que está por trás disso, né? Desses fechamentos de áreas públicas? Será politicagem? Será um jogo político? Pode ser? Pode. Será exagero de algumas autoridades, ou estaduais, ou municipais? Em tese poderia ser. Será alarmismo? Isso também me preocupou. Podia ser medidas alarmistas, né? Exageradas. Então, a partir dali, eu comecei a estudar o que está acontecendo, né? Comecei a observar o que está acontecendo. Vamos lá. Primeiro, aí uma questão de 2 semanas atrás, eu tive acesso a 2 pesquisas de faculdades europeias, uma da Holanda e outra da Bélgica, né? As duas dando conta de que aquela distância de 1,5 metro a 2 metros entre eu e você, entre nós, ela só seria segura para quem está parado. Se a gente estiver parado, uma distância de 1,5 metro e 2 é segura. Mas a partir do momento que você estiver fazendo uma caminhada com uma velocidade razoável, a distância de segurança já passaria a ser de 5 metros. Já passa a ser de 5 metros. Se você estiver correndo numa velocidade avançada, você já teria que dar uma distância de 10 metros. Isso foram estudos científicos de 2 faculdades europeias. E quanto maior a sua velocidade, especialmente se você estiver sem máscara, maior a distância de segurança que você teria que manter das outras pessoas. Então esse estudo já me abriu um pouquinho os olhos
do porquê do fechamento de parques, praias e etc. Bom, nesse sentido, ontem, eu não sei se vocês chegaram a ler nos jornais, em algumas mídias sérias, né, não essas mídias sensacionalistas, foi publicado ontem um estudo na revista Nature, que é uma revista especializada em ciência, e nesse estudo dizia o seguinte, que nas regiões próximas aos hospitais estavam localizando o coronavírus, a Covid-19, no ar, né? Ou seja, o risco não era só você estar no hospital, você estar dentro do ambiente, você tocar em alguma superfície contaminada. O risco também, infelizmente, está no ar, né? E essa informação que foi publicada nessa revista, ela vai ao encontro de estudos feitos pela Universidade da Califórnia e pela NIAID, né, que também é um instituto norte-americano, segundo os quais o vírus da Covid-19 ele pode permanecer até 3 horas no ar. E pode ser transmitido também, não só pela tosse, que a gente evita assim, e nem pelo espirro, mas também pode ser transmitida pela fala e, se você estiver muito próximo, a respiração. É por isso que quando um em casa pega, o marido pega, a mulher costuma pegar também. A gente viu esse caso aqui em Brasília, de um dos primeiros casais contaminados, com certeza aconteceu isso. Então, minha gente, por que eu fiz essa explanação? Essa doença, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de simples e menos de previsível. Não é uma doença simples e não é uma doença previsível. Se fosse simples e previsível, o mundo todo não estaria preocupado. O mundo todo não estaria tomando medidas. Não teria ocorrido tantas mortes com nossos irmãos italianos, com nossos irmãos norte-americanos e com nossos irmãos chineses. Então, essa questão do vírus estar no ar, ela só reforça uma coisa que eu tenho falado aqui no Facebook há algum tempo. Gente, vamos usar as máscaras. Tá? Aqui em Brasília, especificamente, a partir do dia 4 de maio, a gente vai ter uma reabertura mais expressiva da economia. É importante que haja essa abertura, gente. Eu confesso que, apesar de defender o isolamento, eu acho que essa abertura é necessária, porque tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas que não tem como arrecadar dinheiro se não forem ao trabalho. Eu sou advogado, eu consigo trabalhar de minha casa e mesmo com autorização eu continuo trabalhando de minha casa. Mas tem muita gente que precisa sair e a gente não pode ignorar essa realidade. Então, qual a única forma de reabrir a economia, como realmente se faz necessário, de forma gradual, de forma responsável, é que a gente que é da população pare de jogar todo o ônus nas costas dos governantes e a gente faça a nossa parte. A gente pare de ficar muito próximo um do outro, a gente mantenha certa distância, né? E volto a repetir, se estiver caminhando, distância um pouco maior, se estiver correndo, distância maior ainda. E, gente, vamos usar as nossas máscaras, tá? Eu estou usando já faz um tempo, né? É desconfortável pra caramba. Eu já comecei a acostumar, tá bom, gente? Mas a máscara, ela reduz as chances de contágio em conversas e também da gente pegar essa doença no ar. Não é à toa que os governantes, o próprio presidente Bolsonaro disse que 70% a 80% da população vai contrair o vírus. É exatamente por isso. É porque o vírus está no ar. Isso não nos foi contado inicialmente pelas autoridades para que não houvesse um alarmismo, mas não precisamos ter medo, mas precisamos sim agirmos com precaução. Tá bom? Então, vamos usar nossas máscaras, vamos manter uma distância mínima, sempre que possível, lavando as mãos com água e sabão, evitando tocar em tudo que a gente vê, que é uma mania do brasileiro, inclusive minha, né? Então, minha gente, a guerra, a parte mais importante dessa guerra contra a Covid vai começar agora. Em alguns estados o caos já chegou. Aqui em Brasília, o número de casos ainda não extrapolou e não saturou nossa rede de saúde exatamente porque houve isolamento social. Mas a partir de segunda-feira, dia 4 de maio, nós vamos reabrir a nossa economia. Então, se nós não tivermos responsabilidade de agirmos com prevenção, usando máscaras, guardando a distância,
nós vamos obter uma tragédia na capital federal. Isso não é alarmismo, isso é realidade. Não vamos deixar isso acontecer, minha gente. Boa noite, fiquem com Deus e tudo vai dar certo.